A existência não é o mero existir. A existência é a vida, em sua totalidade. Ela é algo que permanece desconhecida, porque para a maioria de nós, a vida consiste em estar preso a um padrão de memória, a estar dentro de uma história. Tudo o que pode ser relatado é algo que já aconteceu. Notem como é simples o que estamos colocando aqui. Qualquer coisa que possa ser contada para você é porque já ocorreu. É algo que ficou no passado. O que está sendo relatado, retratado, é apenas a história. A história é a memória. Nós temos na nossa vida valorizado muito a presença do pensamento. Mas não nos damos conta que o pensamento ele não retrata a realidade. Ele retrata o que já foi. A realidade não é o que já foi. O que já foi é a memória, é a lembrança. Quando você escuta uma história, você nunca conseguiu ouvir uma história realmente completa. Existem elementos naquela história sendo contada, já que ela faz parte de uma memória, de uma lembrança, ela está cheia de recortes. Algumas partes foram aumentadas e outras diminuídas. Nós nunca temos a realidade quando temos a memória, quando temos o passado. E nós estamos vivendo no passado, vivendo na história. O que é este despertar da inteligência divina? O que é este contato com a realidade da vida? Com aquilo que é real? Qual é a realidade deste momento? Nós estamos aqui diante de algo inalcançável pelo pensamento. Não podemos colocar para você aquilo que é a realidade do momento, mas podemos investigar aquilo que não é real. Podemos investigar a ilusão da memória, a ilusão do pensamento. Aquilo que nós reconhecemos em nós como mente, que denominamos de mente, é a presença em nós do passado, da memória, da história. Estamos lidando com algo incompleto, com algo que não retrata a realidade. A realidade é aquilo que aqui está presente. Não podemos alcançar esta realidade, viver esta realidade na mente. Investigar a natureza da verdade é se dar conta da verdade, da ilusão da mente. O primeiro aspecto a ser investigado aqui, sempre, em todos os nossos encontros, estamos sempre investigando
aquilo que está presente a partir do pensamento. A partir do pensamento está presente a mente, o eu, o ego, a autoimagem. A imagem que o pensamento construiu sobre você. Repare, você tem uma imagem sobre si mesmo. A mente construiu esta imagem. O pensamento construiu esta imagem. Portanto, a mente, você e a autoimagem e o pensamento são um único elemento. Assim, a primeira coisa aqui é investigarmos a natureza da verdade, da ilusão. Então, compreender o que é a mente é ter uma compreensão para a pergunta: o que é o pensamento? A presença do pensamento é o registro da memória, é o registro do passado. São as recordações de experiências pelas quais você passou. Você está se confundindo com estas experiências, se identificando com estas experiências, porque você se confunde com o pensamento. Se confunde com o pensamento quando usa o pronome eu para o pensador. A vida presente, conhecida por todos nós, é a vida do pensador, do experimentador, daquele que se recorda, daquele que, neste momento presente, não lida com a vida, lida com ideias, opiniões, conclusões, avaliações, crenças sobre a vida, sobre o momento presente. Por isso nós não sabemos o que é pensar. Com lucidez pensar, com clareza pensar, com sensibilidade pensar. O que é o pensar? Não sabemos. Porque nós estamos constantemente envolvidos com ideias e com crenças. Ideias e crenças não retratam, eu volto a dizer, não retratam a realidade. Por exemplo, você tem certeza que conhece a sua esposa? É uma pergunta. Você tem certeza que conhece os seus filhos? Você tem certeza que você se conhece? Por que há contradição interna dentro de você? Você tem alguns sentimentos que estão em conflito com outros sentimentos. Você tem alguns pensamentos que entram em conflito com outros pensamentos que também você tem. Estes pensamentos são seus? Estes sentimentos são seus? Qual é a verdade sobre o sentir? Sobre o pensar? Qual é a verdade sobre as ações? Nós as tomamos a partir da inteligência ou a partir do impulso, da memória? O que envolve a presença de pensamentos, de sentimentos e emoções. Se são assim as nossas ações, como de fato elas são, elas estão nascendo do passado. Elas estão tendo uma origem
na memória. E a memória, o passado, não atende com inteligência ao desafio do momento presente. É algo básico? É algo simples? A incerteza, a insegurança, o estado confuso em que nós nos encontramos evidencia a verdade do que estamos colocando. Os nossos desejos são contraditórios. Eles produzem sofrimento, assim como os nossos medos. A presença dos desejos é a presença do medo. Nós não conhecemos a pessoa que nós somos. A imagem que o pensamento construiu sobre quem nós somos é a pessoa. A não ser que entremos em um direto contato com a vida, sem o passado, e, portanto, sem a imagem que o pensamento construiu sobre quem nós somos, a não ser que tenhamos um contato direto com a vida, sem a pessoa que nós somos, jamais compreenderemos o outro. Estaremos também lidando com o outro a partir da mesma ilusão que fazemos sobre quem nós somos. A ideia de relações entre pessoas, a relação que eu, como pessoa, tenho com ele ou ela. Portanto, aquilo que estamos trabalhando juntos aqui é o fim desta condição psicológica. É a visão da vida livre da autoimagem, livre desta ideia de pessoa presente. O fim da autoimagem é o encontro com o momento presente sem a ideia de alguém que está aqui agora porque veio do passado, que está aqui agora tendo lembranças do que aconteceu em suas relações. São estas lembranças a condição presente que nos sustenta dentro do modelo do conhecido, dentro do modelo do pensamento. Aqui estamos juntos para a compreensão da vida, livre do pensamento, livre do passado, livre da memória. Responder sem o passado é responder a partir da inteligência. Porque a realidade da vida é a vida neste momento. É a vida neste presente instante. Nela não existe história. Não há nela memória. Não há nela lembranças. O seu natural estado de ser é o estado livre do passado. É o estado livre da mente. A mente é o passado. A mente é a memória. A mente é o elemento que fala sobre o que foi. O elemento que fala sobre o que é e sobre o que será. Isso nos colocou em uma condição psicológica na vida sobrecarregados de problemas de todos os tipos. Nós não sabemos lidar, por exemplo, com o medo, com a inveja, o ciúme, esses conflitos
que, por exemplo, os desejos criam em nossas mentes, criam dentro de nós. Nós estamos vivendo nela, vivendo nesta história, nesta identidade. Esta pessoa é esta mente, em conflito, em contradição, em sofrimento. Contato com o autoconhecimento, com o olhar direto para estas reações quando elas surgem. Quando nos deparamos com esta investigação de nós mesmos, com esta compreensão de todo este processo, que é o processo da memória, que é o processo do pensamento, que é o processo da mente. Neste instante, a mente se aquieta. Quando ela se aquieta, um silêncio se apresenta. Algumas pessoas usam a expressão mente espiritual. No entanto, a realidade do seu ser é algo além da mente. Não é a mente espiritual, é a mente livre, é a mente meditativa. Atrelamos a palavra espiritual, em geral, a experiências, ainda que sejam experiências maravilhosas, extrafísicas, não materiais, e que retratam alguma coisa de grande beleza, fora da rotina e do comum, da mente ordinária, da mente tradicional, quando envolve a presença de experiências, ainda estamos dentro da mente conhecida. A realidade do silêncio, da verdade, daquilo que é você em sua natureza verdadeira, é algo além da mente. Algo que se revela quando a mente se aquieta, quando um espaço novo está presente. O real espaço onde se revela a verdade da sabedoria, a verdade da vida, a própria realidade. Não mais a ideia, o pensamento, a crença daquilo que já foi, ou daquilo que o pensamento projeta que será. Mas a realidade da vida, ela se revela neste momento, quando a mente não está. A verdadeira espiritualidade é a ausência de tudo aquilo que o pensamento criou, produziu e denomina de espiritual. É a própria presença do desconhecido, daquilo que é indescritível, que se revela neste espaço, nesta quietude, neste silêncio. O que nos aproxima desta revelação é exatamente o afastamento desta psicológica condição de ego-identidade. No entanto, toda intenção ou motivação de afastamento, a partir de um ato volitivo, de um ato de vontade, de um ato de querer, como ocorre no envolvimento com práticas assim chamadas espirituais, místicas, ou práticas de meditação, é ainda um equívoco. Porque voltamos a afirmar de novo a própria mente neste movimento de vontade, de volição, de querer.
Aqui o real afastamento do conflito do eu, da direção de uma vida centrada na memória, nesta mente egóica, é algo que requer um olhar, um perceber, um sentir este momento, sem reagir a ele. É a presença do autoconhecimento, trazendo atenção para este momento. Quando olhamos para estas reações que surgem dentro de cada um de nós, e também externamente, dentro destas relações com ele ou ela, quando colocamos atenção sobre estas reações, este sentido de autoimagem, de pessoa, este modelo do passado, de presença do pensamento que funciona a partir de imagens, neste momento, isto se desfaz. Então estamos diante deste espaço novo, revelando algo além da mente, além do eu, além do ego. A presença da vida é a presença deste ser, desta divina presença, que temos chamado de real consciência. Não se trata da mente como nós conhecemos, desta consciência que nós conhecemos, destas experiências que são reconhecidas e lembradas também pelo pensamento, experiências pelas quais passamos, mesmo que sejam experiências assim chamadas espirituais. Estamos tocando aqui em algo além de tudo isso. Estamos apontando para a presença da própria vida, deste mistério, deste desconhecido, algo inalcançável pelo pensamento, que se revela quando há meditação. A meditação presente é o fim desta separação entre a experiência e o experimentador, entre o pensamento e alguém tendo este pensamento. Quando não temos mais o pensamento e o pensador, a experiência e o experimentador, quando não temos mais o retrato que vem do passado a respeito da vida como ela está acontecendo aqui, neste presente momento, temos a revelação de um espaço desconhecido, onde se revela aquilo que está além da mente. Portanto, você nasceu para esta ciência, para a ciência da vida, como ela acontece, para a ciência da realidade, daquilo que está presente. É o contato com este momento que termina com o passado, que termina com o que já foi. O pensamento, ele encontra, sim, um certo espaço neste desconhecido, mas apenas a nível técnico, funcional e prático. Falar é algo que requer palavras, ou gestos, ou símbolos. Nós falamos ou nos comunicamos de diversas formas. Neste sentido, o pensamento é um elemento técnico, prático. Mas qualquer retrato, qualquer retratação
qualquer representação do passado, da memória, a nível de uma identidade presente, que é este pensador, este experimentador, este elemento que se sustenta na memória. A presença destas palavras, símbolos, representações mentais, com base nesta forma de apresentação, é algo ilusório. Nós não estamos lidando com a vida quando estamos lidando com o pensador, com o experimentador. Estamos apenas lidando com o que foi, com o que não é mais. O pensamento representa apenas cinzas. Os pensamentos são as cinzas da memória, as cinzas do passado, as cinzas do fogo que já foi. Quando você lida com alguém, a partir da pessoa que você é, que ela é, o seu contato é o contato em uma relação com base em imagens. Nós não estamos diante da realidade, estamos diante de quadros mentais. São cinzas frias que se mostram presente agora, em razão da presença ainda do passado. Podemos lidar com a vida, lidar com ele ou ela, lidar com nós mesmos, sem o sentido de alguém presente nesta experiência, deste presente momento. Então, estamos diante da beleza de um pensar, de um sentir e de um agir sem o eu, sem o ego, sem o sentido de separação. A verdade divina se revela quando a mente não está, quando o eu se foi, quando o passado não está mais presente. É da memória psicológica, é do pensamento psicológico, é deste elemento que sustenta a ilusão de uma identidade presente aqui, neste momento, que veio do passado e está indo para o futuro. É desta qualidade de pensamento, é desta qualidade de condição psicológica que precisamos nos livrar. A verdade de um encontro é a verdade de uma revelação. Você, como uma pessoa, não tem este encontro com a vida. A partir do autoconhecimento, desta autoinvestigação, deste trabalho real em si mesmo, ao descarte desta interna condição para a revelação da vida, é ela que traz esta revelação. É a presença da própria vida, do seu próprio mistério, que se auto-revela. Se auto-revela quando o sentido do eu não está. E para o descarte deste sentido do eu, tudo o que de fato precisamos é da presença da autoinquirição, da autoinvestigação, desta autoobservação, deste olhar, perceber e sentir sem o passado. Assim, quando temos a presença do autoconhecimento,
temos a verdade se revelando, como sendo ela a ciência da meditação. A meditação é algo agora aqui, neste momento, neste novo olhar, perceber e sentir sem o passado. Nós temos no canal diversas playlists e todas estas playlists tratam do descarte desta mente egóica, desta mente ilusória. Todas estas falas aqui investigam esta questão do fim para esta autoimagem. Portanto, estes encontros que nós temos online aqui nos finais de semana são encontros que nós temos aos sábados e domingos para investigarmos também estas questões. Você pode dar uma olhada nestas playlists e também entrar aqui e participar conosco nestes encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros. Temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando você entra em contato pela primeira vez com alguém, a primeira coisa que o pensamento faz, em razão dessa busca ou procura de segurança que ele quer dentro das relações, é registrar aquela pessoa. Então nós criamos uma imagem dela, um pensamento sobre ela.